Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples em Japão. E hoje nós vamos mostrar aqui setup e regras de Sushi Go. Sushi Go é um jogo de cartas, né? Aqui nessa versão que vem numa latinha. É um jogo de cartas que tem como tema aqui o sushi. Sushi Go é um jogo de 2013, né? E que tem como uma grande novidade a mecânica de draft. Uma mecânica que as pessoas, principalmente que não estão no hobby, não estão muito acostumadas. Mas é uma mecânica muito interessante e que é uma boa maneira de aprender aí para jogar jogos mais complexos, né? Então, vamos mostrar aqui como funciona o setup e regras de Sushi Go. Sushi Go é um jogo de 2 a 5 jogadores, onde é composto de 108 cartas, né? Basicamente temos aqui cartas, né, que temos vários tipos, temos sashimi, nós temos maki-roll, tempura, temos até wasabi, e também temos sobremesas, né, como o pudim. No setup, você vai distribuir cartas para jogadores de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, uma partida de 2 jogadores serão 10 cartas para cada jogador. Uma partida de 3 jogadores serão 9 cartas. Uma partida de 4 jogadores, 8 cartas. E finalmente uma partida de 5 jogadores serão 7 cartas para cada jogador. O jogo é jogado em 3 rodadas, portanto, as cartas restantes você deixa do lado, que serão utilizadas nas rodadas seguintes. Então, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, você vai distribuir 9 cartas para cada jogador. Sushi Go é jogado em 3 rodadas. Em cada rodada, os jogadores vão jogar simultaneamente. Os jogadores, todos eles vão pegar as cartas que ele recebeu e vão escolher uma das cartas secretamente. Então, o jogador escolhe uma das cartas, todos os jogadores escolhem simultaneamente uma carta e todos então revelam ao mesmo tempo. Essas cartas vão permanecer na frente dos jogadores. E aqui começa a mecânica do draft. As cartas que sobraram na sua mão, elas não vão ficar com você. Elas terão que ser passadas para o jogador à sua esquerda. Assim como todos os outros jogadores farão a mesma coisa. Ou seja, o jogador vão passando as cartas para os jogadores à sua esquerda. E você recebe cartas aqui do jogador à sua direita. E mais uma vez é feita a escolha de mais uma carta. Os jogadores mais uma vez escolhem uma carta secretamente e todos revelam ao mesmo tempo. Os jogadores vão fazendo essa mecânica de draft. Os jogadores escolhem uma carta e repassam as outras cartas para o jogador à sua esquerda. Até que cada jogador então vai receber uma última carta. O jogador vai pegar essa carta e baixar à sua frente. E todos os jogadores fazem a mesma coisa. E assim termina uma rodada de Sushi Go. E vamos então para a fase de pontuação. Cada carta tem uma maneira diferente de pontuar. Na fase de pontuação, as primeiras cartas que serão pontuadas serão os maki-rolls, essas cartas aqui. Os jogadores vão verificar qual jogador possui a maior quantidade de maki-rolls. No caso aqui, nós vamos contar esses símbolos aqui em cima na carta. Esse jogador aqui, ele tem 2, 4, 6, 9 maki-rolls. Já esse jogador aqui, ele possui 10. Portanto, aqui na carta já vem até uma indicação. O jogador que tiver a maior quantidade vai marcar 6 pontos. O segundo jogador marcaria 3. É importante então pegar no papel agora e anotar a pontuação. Nesse caso, haja empate no primeiro ou na segunda colocação, os jogadores dividem os pontos. E os pontos que sobrarem são ignorados. Feita a pontuação dos maki-rolls, aí nós faremos a pontuação dos outros tipos de cartas. Vamos começar aqui com o tempura. O tempura, ele pontua da seguinte maneira. Esse jogador aqui, por exemplo, ele possui 4 cartas de tempura. O tempura pontua aqui. A cada 2 cartas de tempura, o jogador marca 5 pontos. Então, nesse caso aqui, ele tem 2 coleções de tempura. Ele marcaria então 5 mais 5, 10 pontos. Uma carta apenas de tempura não vale nada. Então, é preciso que haja um par para que o jogador consiga pontuar 5 pontos. E ele pode pontuar várias coleções de tempura. A outra carta, aqui, o sashimi. O sashimi, ele pontua a cada 3 cartas. Ou seja, você precisa ter 3 cartas de sashimi para conseguir pontuar 10 pontos. No caso aqui, uma carta ou 2 apenas de sashimi não valem nada.
Você teria que juntar 3 cartas e marcar 10 pontos, e você pode fazer várias coleções de sashimi. Outra carta aqui são os gyozas. Eles pontuam da seguinte maneira: para cada carta você vai fazer uma pontuação. Por exemplo, uma carta você vai marcar 1 ponto, 2 cartas 3 pontos, 3 cartas 6 pontos e assim por diante. No caso aqui desse jogador, ele possui 3 cartas, ele marcaria então 6 pontos. Esse jogador aqui, por exemplo, possui uma carta apenas, então ele marcaria apenas 1 ponto. Existem também as cartas de nigiri. As cartas, elas possuem 3 tipos. Nós temos a de ovo, que marca 1 ponto, cada carta marca 1 ponto. As cartas de salmão marcam 2 pontos. E as cartas aqui de Ika, né, que seriam as lulas, marcam 3 pontos. Agora existem 3 cartas especiais. Uma delas aqui é o wasabi. O wasabi ele funciona da seguinte maneira: vamos imaginar que numa rodada o jogador tem que pegar recebido essas cartas e ele escolheu colocar o wasabi à sua frente. Na rodada seguinte, ou uma rodada posterior, ele pode colocar então qualquer um dos nigiris. Numa rodada seguinte, o jogador poderia colocar qualquer uma dessas 3 cartas de nigiri. Ele pode então colocar uma carta de nigiri em cima da carta de wasabi. Isso faz com que a pontuação do salmão seja multiplicada por 3, como está descrito aqui na carta. O wasabi faz com que o nigiri seja multiplicado por 3. Então, no caso aqui, uma carta de salmão seria multiplicada, que vale 2 pontos, né? Seria multiplicado por 3, valendo então 6 pontos. Você pode sempre colocar apenas uma carta de nigiri sobre uma carta de wasabi, mas não pode fazer o contrário. Você nunca coloca uma carta de wasabi sobre uma carta de nigiri. Você sempre primeiro tem que já ter uma carta de wasabi na sua frente, para depois então colocar uma carta de nigiri. Outra carta especial são as cartas de hashi. Por exemplo, o jogador receber na sua mão uma rodada e escolher a carta de hashi, baixar à sua frente. Numa rodada posterior, o jogador, ao receber as cartas, ele pode escolher uma das cartas, né? E antes que todos os jogadores revelem as suas cartas, ele grita Sushi Go. Nesse momento, ele pode então escolher uma segunda carta da sua mão e então revelar as cartas, as 2 cartas, né, para todos os outros jogadores. E aí, o que ele faz é pegar a carta de hashi e voltar ela para sua mão. Essa carta então é passada para o jogador à sua esquerda. Assim funciona a carta de hashi. Ela te dá a opção de você comprar uma segunda carta numa mesma rodada. Lembrando que, por mais que você tenha várias cartas de hashi na sua frente aqui, você só pode usar uma por rodada. E finalmente nós temos as cartas de pudim. São as cartas de sobremesa. Essas cartas, elas permanecem à frente do jogador, ao contrário das outras. Ao final da fase de pontuação, todas as cartas que foram utilizadas, né, pelos jogadores são retiradas. Essas cartas, elas são descartadas e apenas as cartas de pudim permanecem à frente do jogador. Então, uma nova rodada vai se iniciar. Os jogadores pegam o restante das cartas que estavam separadas e distribuem novamente mais a quantidade de cartas. No caso aqui, para 3 jogadores, seriam mais 9 cartas para cada jogador. E uma segunda rodada é iniciada. A segunda rodada é jogada da mesma maneira, né? Os jogadores escolhem uma carta, todos revelam as cartas, repassam as cartas que estão na sua mão para o jogador à sua esquerda, e é feito assim até que todas as cartas sejam jogadas. Mais uma vez é feita uma nova pontuação, apenas as cartas de pudim, elas continuam sempre até o final da partida. As outras cartas são retiradas, descartadas, e uma terceira rodada começa. Ao final da terceira rodada e ao final da pontuação final, os jogadores então vão verificar as cartas de pudim. Os jogadores vão pegar todas as cartas de pudins adquiridas durante as 3 rodadas, e o jogador que tiver mais pudins, ele vai anotar mais 6 pontos de vitória. Já o jogador que tiver menos pudins, vai perder 6 pontos. E assim funciona então a pontuação do pudim. Então, ao final da terceira rodada, quando for calculado então a pontuação dos pudins, o jogador que fez mais pontos é o vencedor de Sushi Go. No caso de empate,
o jogador que possui mais cartas de pudim é o vencedor. Então, esse aqui é o Sushi Go, um jogo de cartas muito simples, né? Regras simples, você consegue jogar com crianças, com pessoas de qualquer idade. E principalmente é um jogo que você consegue ensinar aí a mecânica de draft, né? Que é uma mecânica diferente e não está acostumado, né, a esse tipo de mecânica. E você já prepara os jogadores aí para jogos mais complexos, como por exemplo Seven Wonders, né? Então, fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até a próxima.